que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. A luta das trabalhadoras domésticas é o tema da aula desta quarta-feira no TV Elas por Elas Formação, com a coordenadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, Luísa Batista. Queria falar um pouco da luta, né, das trabalhadoras domésticas, que já tem mais de 80 anos, que é anterior à CLT, né, porque a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas foi fundada pela dona Laudelina de Campos Melo, em 1936, na cidade de Santos, São Paulo. E a CLT tem 80 anos, então você imagina que a nossa luta é bem anterior à CLT e nós não fomos incluídas na CLT, né? E até hoje, com a Lei Complementar 150, né, veio a PEC, veio a Lei Complementar, e muitas pessoas dizem assim, que a gente está, hoje nós somos trabalhadoras seletistas. Eu sempre me refiro no feminino, porque nós somos maioria, né? Do total de 6 milhões e algumas coisas, algumas vírgulas, nós somos 92% do total desse contingente. E dessa quantidade, cerca de 63% são mulheres negras. Ou seja, nós somos descendentes de mulheres negras que foram traficadas e escravizadas. E aí a nossa luta começou logo no início do século XX, né? Com a dona Laudelina, quando fundou a primeira associação. Depois foi criada a CLT e as domésticas ficaram de fora, o que já demonstra o preconceito e a discriminação com que o nosso trabalho é visto, né? É um trabalho invisibilizado, é um trabalho que é dentro de uma residência, é um trabalho que não é possível fiscalizar, né? Os sindicatos não conseguem fiscalizar os locais de trabalho, mesmo que receba denúncias. Então, isso a gente tenta, até hoje, lutar contra essa situação. Já na década de 1960, né, houve a expansão dessa luta, chegou aqui a região Nordeste. A dona Laudelina de Campos Melo foi, aliás, a Alenira Maria de Carvalho, desculpa, foi a pessoa que deu início à luta aqui na região Nordeste, no estado de Pernambuco. E aí chega a ditadura militar, ela é uma das pessoas que é presa também, né? A dona Laudelina foi, ela também, ela costumava, né, que ela já veio a falecer, que sofreu violência psicológica, não sofreu violência física, sofreu violência psicológica. Então, depois disso, o arcebispo de Recife, né, de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, interferiu e conseguiu resgatá-lo. Aí, a gente não podia se organizar em sindicatos, né? Trabalhadoras domésticas, trabalhadores rurais, funcionários públicos, só puderam se organizar em sindicatos depois da Constituição de 1988. Até então era associação. E em 1979 foi difícil, né, conseguir 20 trabalhadoras domésticas com carteira assinada para fundar a associação, porque este ano nós temos 2 datas importantes para comemorar.
A primeira é a aprovação da Lei 5.859, que foi aprovada em dezembro de 1972, entrou em vigor em abril de 1973. Essa lei garantiu a carteira assinada e a inclusão na Previdência Social, sendo que não tinha salário. O salário que era assinado a carteira era combinar. O empregador é que combinava que valor podia pagar e as trabalhadoras, claro, né, aceitavam porque teria carteira assinada. E eu lembro que as companheiras daqui do sindicato, as mais antigas, a Lenira, a Nila, a Eunice, elas diziam que tinha patrão e patroa que dizia que as trabalhadoras, ninguém ia assinar carteira de trabalhadora doméstica, né, de empregada doméstica, assim que se referiam, e que essas trabalhadoras, elas, com certeza, elas iam ter que ir para uma profissão. Teve pessoas que disseram, ninguém vai assinar carteira de empregada doméstica. Muitas vão ter que se virar na vida fácil, ou seja, dizendo que as trabalhadoras domésticas teriam que ir para a profissão do sexo, né? E aí a gente viu a falta de respeito com o ser humano, né? E a falta de respeito a uma lei que existe. Lei não pode ser opcional, ela tem que ser cumprida. E até hoje nós nunca atingimos o total de 40% de trabalhadoras domésticas formalizadas. Então, essa luta ela continuou na Constituinte, aumentamos o nosso leque de direitos, né? Porque aí se tornou obrigatório assinar a carteira com salário, direito a 13º, aviso prévio, férias de 20 dias, que já existia, né? Mas ficou consolidado só 20 dias, e os sindicatos sempre dizendo que nós tínhamos direito a férias de 30 dias porque pertencemos à classe trabalhadora e que, portanto, não era justo. Então, essa luta, ela não parou, como até hoje não para, né? E aí o que aconteceu foi que a gente, em 2006, sim, antes teve a lei do FGTS opcional, porque no governo FHC eles queriam aprovar o FGTS para as trabalhadoras domésticas, recolhendo apenas 2% sobre o salário. E aí houve toda uma movimentação dos sindicatos, se reuniram e ouviram a categoria que disseram, não, nós não aceitamos só 2%. Isso é desigual em relação às demais categorias. Aí o que aconteceu foi que essa lei se tornou opcional, explicitamente opcional, ou seja, se o empregador quisesse recolher, ele recolhia. Se ele não quisesse, ele não seria obrigado, nem mesmo na justiça, a recolher. E aí veio a eleição do presidente Lula, né, em 2002, e em 2006 ele aprovou uma lei que para nós foi muito importante, a Lei 11.324. Essa lei nos garantiu 4 direitos muito importantes, que foi estabilidade da trabalhadora doméstica gestante. Se por acaso o empregador demitir, ele pode até demitir, mas ele tem que pagar todo o período da gestação, incluindo aí os recolhimentos dos encargos sociais, e isso prevalece, hoje está dentro da Lei Complementar 150. Houve a proibição do desconto de moradia, higiene e alimentação, porque tinha empregador que descontava a alimentação, descontava os itens de higiene, leia-se, um desodorante, um sabonete e um papel higiênico, que não era igual da família. E a moradia, se ela dormisse no local do emprego, muitas vezes por necessidade do empregador, que assim exigia, da contratação, não tinha uma jornada de trabalho, ele tinha aquela trabalhadora doméstica à disposição, mas eles não pagavam por isso, né, as horas extras. Mas ainda se dava o direito de fazer um pequeno desconto no salário da trabalhadora. Então, essa lei vedou esse desconto. Direito aos feriados, que a gente já vinha há muito tempo pleiteando, né, negociando, dizendo que somos pertencentes à classe trabalhadora, e como tal, a gente tinha direito aos feriados. E as férias de 30 dias, que até então era 20 dias. Então, as férias passou a ser de 30 dias com salário e mais um terço sobre a remuneração do salário. Então, isso foi, para nós, naquele momento, foi um grande avanço. E vamos à luta, e nessa, da gente não parar, né? A gente conseguiu, em 2011, junto à Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 89,
que é uma convenção que todos os países signatários da OIT devem ratificar. Nessa convenção, o texto é bem claro, que a trabalhadora doméstica diarista também deve ter um trabalho digno, remunerado e decente. E aí, em 2013, teve a aprovação da PEC 72, né, barra 2013, conhecida como PEC das Domésticas, e essa PEC garantiu os demais direitos que ainda não estavam previstos em lei, como o FGTS, seguro-desemprego, adicional noturno, abono família, comunicação de acidente de trabalho, entre outros. Porém, ela só entrou em vigor 2 anos e 3 meses depois, ou seja, foi aprovada em junho de 2015, entrou em vigor em outubro de 2015. Então, quando foi aprovada, a gente viu que a questão da diarista, ainda temos muito o que lutar por isso. Por quê? Porque só se torna vínculo empregatício a partir de 3 dias prestando serviço na mesma residência. E a gente vê isso como uma discriminação para nós, porque a gente toma como exemplo sempre um profissional da área de saúde. Se ele der um plantão numa clínica ou num hospital uma vez por semana, aquele contrato dele é formalizado. Ele recebe todos os direitos, né, claro, de acordo com o valor do plantão, é recolhido todos os direitos sociais, todos os encargos sociais. E para nós ficou apenas em 3 dias, a partir de 3 dias. Então, essa é uma luta constante, né, da categoria. A questão do seguro-desemprego, que para nós ficou apenas 3 parcelas, no valor de um salário. Muitas vezes a trabalhadora tem um contrato de 2.000, 2.500, mas quando ela vai acessar o seguro-desemprego, ela só tem direito a 3 parcelas no valor do salário. E aí, atualmente, né, aí, sim, chega 2016, não é segredo para ninguém, né, o golpe que a presidenta Dilma sofreu, que foi um golpe não só no partido nem na presidenta, foi um golpe no povo brasileiro. Diga-se, classe trabalhadora brasileira, porque fomos nós que fomos os mais atingidos, nós, enquanto classe trabalhadora. E a nossa categoria, né, que são as trabalhadoras domésticas, e estamos inseridas dentro da classe trabalhadora brasileira, claro que também sofremos com esse golpe. Aí veio a reforma entre aspas, né? Porque a gente sabe que quando reforma algo é para melhorar. Então, se você mexe em algo que você piorou, você não reformou, você deformou. E foi o que aconteceu com a Previdência Social, foi o que aconteceu com as leis trabalhistas, né? Com a CLT. Então, direitos que todos os trabalhadores, de um modo geral, tinha dentro da CLT, muitos saiu, né? Aí tem que ser conhecedora bem da CLT para poder chegar e falar e enumerar todos os desmontes que foram feitos, né? A CLT não, a reforma trabalhista, ela foi muito boa. O patronato, os empregadores de todas as categorias se beneficiaram com a reforma, mas a classe trabalhadora não. Então, tem o golpe na presidenta Dilma, nesses 2 anos, né, 2016, 17 até 18, né, aconteceu a aprovação dessas 2 reformas, e aí vem a eleição. O presidente Lula sofre aquele golpe, né? O presidente Lula sofre aquele golpe de ser preso injustamente, e aí, para completar o rol de desgraças, vamos dizer assim, temos uma eleição que foi ganha à base de fake news. Aí é que a coisa ficou cada vez mais difícil, né? E aí chega a pandemia. Na pandemia, a situação foi terrível. Muitas companheiras perderam os seus postos de trabalho, né? Ficaram desempregadas. As que eram mensalistas com carteira assinada, muitos empregadores recorreu à medida 936, que foi uma medida solicitada ao governo federal por todas as centrais sindicais, inclusive a ACUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e a qual a FENATRAD já nasceu filiada, né, já foi criada dentro da ACUT, e aí muitas companheiras ficaram com seus contratos suspensos, né, recebendo pelo governo,
muitos empregadores corretos, eles cumpriram a medida da forma correta, ou seja, suspendeu o contrato e a trabalhadora ficou em casa. Outros, infelizmente, suspendiam o contrato para se livrar do pagamento, porém exigia que a trabalhadora doméstica continuasse trabalhando. E aí a gente sabe que a primeira morte pela Covid no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, e aí a pandemia começou a ceifar vidas, um governo que não se comprometeu de fazer uma coletiva de imprensa pedindo que as pessoas se protegessem, ao contrário, ele mesmo dava mau exemplo para onde ia sem máscara, conversava, tal. E isso, muitas pessoas que votaram nele e que se espelham nele, achou que ele estava certo. Teve a história da vacina, que nós, trabalhadoras domésticas, em alguns estados, onde foi decretado o lockdown, fomos consideradas como um trabalho essencial, apesar de não valorizar o nosso trabalho no dia a dia, no momento da pandemia, pela servidão, nós fomos consideradas atividades essenciais. E aí a gente não tem ideia de quantas trabalhadoras domésticas vieram a óbito, quantas trabalhavam de carteira assinada, quantas trabalhavam como mensalista, mas sem carteira assinada. Não sabemos a situação de como estão os órfãos da pandemia, né, que como a gente costuma se referir. E aí o desmantelo, né, todos os retrocessos imagináveis vieram e se ampliaram, né, com a pandemia. Então, a FENATRAD fez campanhas, né, Cuida de quem te cuida, foi a nossa primeira campanha. Deixe sua trabalhadora doméstica em casa com salário pago. Tomamos conhecimento que ao menos 2.000 empregadores fizeram isso. 2.000 cidadãs de bem que são empregadores, fizeram isso. Mas nós somos uma categoria muito numerosa, então isso aí é um pingo d'água no oceano. E aí tivemos a terceira campanha, né, que falava cuida de quem te cuida, ajude a quem precisa, a fome não pode esperar. Essa campanha foi para arrecadar cestas básicas e arrecadar também fundos para que a gente pudéssemos socorrer aquelas que chegavam até nós numa necessidade de insegurança alimentar, ou seja, passando fome. Para mim, insegurança alimentar é um nome bonito para dizer que a pessoa está passando fome. Então, essas companheiras, todos os sindicatos filiados à FENATRAD, a gente conseguiu apoio da ONU Mulheres, a gente conseguiu apoio da Federação Internacional de Trabalhadoras DEOGAR, que nós somos filiadas, né, a FIT, conseguiu apoio nos estados, a gente conseguiu apoio de organizações não governamentais. Aqui em Pernambuco nós tivemos o apoio do Habitat, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, do SOS Corpo, da deputada estadual, hoje senadora, Tereza Leitão, e conseguimos apoios de outras pessoas que chegavam, doavam 1, 2, 3 cestas básicas. Então a gente fez uma rede de apoio para entregar essas cestas. Tivemos, então, uma live no dia 24 de abril de 2020, e essa live estava a presidenta Dilma, né? Estava a deputada Benedita da Silva, ex-presidenta, né? Mas a gente ainda chama presidenta. Então, a deputada Benedita da Silva, eu, representando a FENATRAD, e Preta Rara. Depois dessa live, o fabricante dos produtos Veja nos contactou perguntando se a gente aceitava distribuir materiais de limpeza, né, junto com os aplicativos. E nós não defendemos aplicativo, porque a gente entende que essas plataformas, esses aplicativos que oferecem mão de obra, é a precarização das relações de trabalho, ou seja, é o suprassumo da precarização. Então, a gente falou que não aceitaria. E aí eles optaram pela FENATRAD por conta da nossa luta, da nossa história, né? E o reconhecimento a isso. E aí nós conseguimos distribuir em todos os nossos sindicatos. Aqui, por exemplo, Pernambuco ganhou 800 kits de material de higiene, né? E a gente distribuiu com os companheiros. Então, foi uma atuação bem importante naquele momento. E aí chegou a terceira campanha, que foi um contraponto à questão da essencialidade, né, do trabalho doméstico no momento da pandemia. Se nós estávamos sendo consideradas essenciais,
Então, nós colocamos como um contraponto a nossa terceira campanha. Essencial são os nossos direitos. Foi a nossa terceira campanha. E aí a gente não conseguiu nosso objetivo, vamos dizer, não totalmente, mas parcialmente. Teve uma emenda não, teve uma... Deus, está me fugindo a palavra, que foi até a deputada Benedita quem fez a relatoria, onde a gente fazia essa crítica e pedindo que, se nós estávamos sendo consideradas como atividades essenciais na pandemia, então nos colocasse como prioridade nos grupos de vacinação, né? Porque quando começou foi aquela questão, hoje não, hoje você está tomando a vacina tranquilamente, mas antes começou por categorias de trabalhadores, né? E começou pelos trabalhadores da saúde, nada mais justo, porque eles que estavam em contato direto, né, com os pacientes de Covid, e aí veio educação, e foram vindo transporte, segurança, e a gente, mesmo estando no rol de atividades essenciais, não conseguimos entrar nos grupos prioritários, findou que a gente ficou naquela questão de ir chamando por faixa etária. Então, hoje, a gente tem, sim, essa luta não pode parar. A gente, em 2021, fizemos o nosso 12º Congresso Nacional, que foi online por conta da pandemia. E aí, nesse congresso, nós tiramos um plano de lutas futuras, porque, claro que a gente não vai ficar de braços cruzados. Tem vários itens que nós ainda precisamos melhorar, né? Já citei alguns, mas vou chegar lá. Então, a gente tirou um plano de lutas que ficou dependente do resultado das eleições em 2022. Né? Aí já tinha, o presidente Lula já estava livre, já estava se mobilizando, se articulando, e a esperança começou a brotar. Quando essa esperança começa a brotar, aí a gente tem mais força para ir para as ruas, para fazer com que o presidente fosse eleito. Então, o ano passado, em 2022, no dia 10 de março, ele fez um encontro em São Paulo, Mulheres com Lula. E aí foi chamado mulheres dos movimentos sociais, do movimento negro, de todos os movimentos. E nessa da gente, a FENATRAD foi representada através da minha pessoa, como coordenadora geral. Então, aproveitei e já levei esse plano de lutas e entregamos a ele pessoalmente, entreguei a ele pessoalmente. Agora eu quero rapidamente convidar as nossas companheiras que compõem aqui conosco, as organizações que simbolicamente, que são duas organizações muito importantes, e eu agradeço muito a presença de vocês. Companheira Luísa, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e não por acaso uma trabalhadora doméstica. Bom dia a todos e todas e todes. Vou ser breve, estou muito emocionada. É a primeira vez que eu vejo o meu presidente pessoalmente, mesmo tendo sempre votado nele. Então, eu tenho um pouco o que falar, mas muito o que dizer, que é agradecer ao presidente Lula, agradecer à presidenta Dilma quando ela estava no governo, porque a minha categoria ela foi reconhecida, ela foi valorizada, ela conquistou direitos, mesmo tendo 80 anos de luta. Quem reconheceu os nossos direitos, quem nos valorizou, foi o governo Lula e a presidenta Dilma. E quero dizer também do nosso compromisso enquanto mulheres, né, porque somos maioria, e dessa maioria mulheres negras, o nosso compromisso nas nossas conversas, nos nossos diálogos com as nossas companheiras, do compromisso que teremos no momento da campanha, para que a gente possa, mais uma vez, retomar o crescimento que esse país precisa, e esse crescimento será com o nosso presidente Lula. Então, muito obrigada, e aproveito a oportunidade para entregar para o senhor o nosso plano de lutas. Obrigada, gente. Eu realmente estou muito emocionada.
Obrigada, Luísa. Luísa está super nervosa. Pode entregar, entregou. Pronto. Ele já em campanha, o que é que a gente fez? A gente foi convidada para estar no dia 4 de setembro no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. Eu, no momento, eu estava muito debilitada por conta de um tratamento de CA, né, e a quimioterapia me deixou muito debilitada, eu não pude ir, mas foi a nossa presidenta de honra, que foi na gestão dela que se conseguiu os direitos que temos hoje, a Creuza Maria Oliveira, uma baiana, aí foi cerca de 300 trabalhadores que conseguiu mobilizar da região sudeste, né, por ser mais perto, a questão do transporte. Entregamos mais uma vez esse plano de luta para ele, já com uma versão melhorada, ampliada. E aí, depois dele eleito, né, esse ano nós já conseguimos diálogo com a Secretaria do Cuidado, né, a secretária Laís Abramo nos recebeu. Terça-feira passada, tivemos uma sessão solene promovida pela deputada federal Benedita, que foi a relatora da nossa PEC, que foi trabalhadora doméstica. Então, ela fez essa homenagem pelos 10 anos da PEC. Nós mobilizamos, cada sindicato mandou uma representante, né, porque a gente não tem recursos e também não tem tempo para estar viajando. E aí nós fomos para a sessão solene na parte da manhã, na parte da tarde tivemos uma reunião com a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, e, bem, aí a gente foi conseguindo outras reuniões, fomos recebidas pelo secretário de Acesso à Justiça, doutor Adalberto, e aí a gente está na luta, buscando ampliar. E dentro desse plano de luta, a gente está pedindo a volta do TDC, que é o Trabalho Doméstico Cidadão. Foi um projeto piloto que aconteceu em 2006 com o presidente Lula, e a gente, nesse projeto piloto, a gente conseguiu fazer qualificação profissional, elevação de escolaridade e formação política, apenas para 210 trabalhadoras. Foram 7 cidades, 30 em cada cidade, né? Em São Paulo, teve São Paulo capital e Campinas, teve no Rio de Janeiro, teve em Salvador, Aracaju, Recife e São Luís do Maranhão. E eu digo com muito orgulho que eu sou fruto desse projeto, chamado TDC. Então, nas nossas pautas de reivindicação está a retomada do TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, está o pedido da ampliação do número de creches, que é um direito da criança na Constituição, mas que os governantes municipais, porque aí nós sabemos que creche é responsabilidade dos governos municipais, nós estamos buscando que esse diálogo aconteça. Aqui, nós entregamos um documento ao prefeito João Campos, né, solicitando e mostrando algumas comunidades que têm dificuldade. Eu, pelo menos, eu moro numa comunidade há 30 anos e não tem creche. Então, a gente está solicitando isso. Estamos solicitando a ampliação das escolas de tempo integral para os nossos filhos, porque os nossos filhos estão, num período ele está na escola, no outro ele está em casa, né? E aí a gente sabe que nós não temos condições de pagar uma pessoa para cuidar dos nossos filhos, mas precisamos trabalhar. Então, isso gera uma preocupação nas mães que precisam fazer isso, porque sabe que o filho, o período que está em casa, ele se torna presa fácil para ser cooptado, né, para as violências que a vida, aliás, nas periferias oferece. Então, é mais ou menos isso que nós estamos fazendo enquanto FENATRAD, enquanto sindicatos, não só a questão das creches, das escolas de tempo integral, como também a revisão em alguns pontos da Lei Complementar 150, porque mesmo a imprensa dizendo que hoje as trabalhadoras domésticas estão na CLT, elas não estão totalmente dentro da CLT. Existe uma parcialidade nessa situação, e a luta da FENATRAD é por igualdade. E vamos continuar lutando. Em 2016, nós conseguimos também vencer um projeto de um desafio que o Google fez, né, um desafio social, que seria a apresentação de projetos que pudessem impactar na vida de mulheres, né? E aí, junto com a Tênis, a FENATRAD conseguiu
enviar um projeto e foi aprovado, que foi o aplicativo Laudelina. Não é um aplicativo de oferta de mão de obra, porque esses a gente não defende. É um aplicativo de informação. É um aplicativo informativo. A gente costuma dizer que é a informação na palma da mão. Então, você entra lá no aplicativo, a trabalhadora lá, ela tem informações sobre os direitos que estão garantidos dentro da Lei Complementar 150, ela tem a simulação de cálculos de férias, ela tem a simulação do cálculo de rescisão, ela tem a simulação de como chegar ao valor da hora extra trabalhada. Então, é um aplicativo que, para nós, foi muito importante conquistar. E é nesse aplicativo que está a informação na palma da mão. E a gente sempre que faz uma entrevista, ou o que for, a gente está buscando divulgar esse aplicativo que nós chamamos de o aplicativo do bem, porque ele realmente é um aplicativo do bem. Então, eu acho que eu já dei um resumo bastante do que é a nossa luta, mas eu acredito que foi bem compreensível o que eu falei. Na aula desta quarta-feira, a coordenadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista, contou um pouco sobre as lutas e conquistas das trabalhadoras domésticas e os desafios que se colocam para os próximos anos. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.